Gary Dent, que em 2017, como vocês estão vendo aqui, postou um artigo onde ele indicava que esses ciclos se encontravam justamente agora, em 2020, e ele acertou. Vejam você, em 2017 ele não tinha como prever a tal pandemia e a crise que a gente vem passando, mas ele fez essa previsão não porque ele tem uma bola de cristal, e sim analisando a duração dos ciclos conhecidos aí na história. Então, aqui dentro desse texto, nesta parte em amarelo, ele fala: 4 desses ciclos estão convergindo em queda para esse mesmo momento. Todos estão em trajetória negativa desde início de 2014. E esse ciclo deve ficar mais grave, deve se aprofundar a partir do início de 2020, exatamente quando a gente teve a pandemia, e veremos choques adicionais até pelo menos 2022, o ano que a gente se encontra. Então, mostra pra gente como esses ciclos, eles realmente fazem sentido, né? Historicamente, eles se repetem o tempo todo. E a gente parece estar num momento histórico, que é um momento onde vários desses ciclos estão se encontrando na mesma data. Isso pode gerar realmente alterações significativas, tanto na economia quanto na sociedade. Eu vou usar como base para o vídeo de hoje esse texto aqui, postado no Twitter pelo Mark Moss. Ele fala aqui que o final de jogo para o sistema financeiro atual está se aproximando. Então, sendo assim, a gente deveria discutir quão longe está esse final de jogo, né, este fim do sistema financeiro tradicional, como a gente pode gerenciar essa volatilidade da economia e como surfar nesse possível cenário de hiperinflação. Você tem que estar bem preparado para sobreviver numa crise ou até ganhar dinheiro numa crise. Como eu falei, se você soubesse sobre as crises do passado, você poderia estar do outro lado da história, ou seja, ganhando dinheiro com ela. E aí ele começa mostrando esse gráfico que aponta justamente como a gente está aqui no momento onde todos os ciclos estão convergindo. A linha azul aqui mostra o ciclo mais longo, que é o ciclo revolucionário, que acontece a cada 250 anos. Nesse gráfico fica mais claro para vocês. Então, a cada 250 anos acontece o fim desse ciclo. Começou aqui Revolução Protestante e Revolução Capitalista, aqui antes de 1600. Chegamos aqui neste momento da história, antes de 1800, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Mais 250 anos se passaram e chegamos no momento atual, que ele está chamando aqui de Segunda Revolução Americana, Revolução do Mundo Emergente, ou seja, dos países que estão em crescimento, e Revolução da Rede, Revolução da Internet. Seria justamente nesse ponto que a gente está agora. Voltando aqui para o gráfico completo, né? Esta linha azul acontece 250 em 250 anos. A linha vermelha que vocês estão vendo aí no gráfico é o ciclo de movimento populista que acontece a cada 84 anos. Então aqui, por exemplo, ele mostra revoluções europeias em 1849, Hitler e a Grande Depressão em 1933. Estamos agora no mesmo ponto, está acontecendo em conjunto com a linha azul. E por último, essa linha cinza, preta que vocês veem aqui, que é o ciclo de crises financeiras que acontece a cada 28 anos. Então aqui, por exemplo, ele mostra a Grande Depressão em 1933, 1989 também aparece aqui, 2008 também aparece aqui, né, que é o mesmo período que a gente está agora, entre 2008 e 2023. Enfim, todos os ciclos convergindo no mesmo ponto que seria essas décadas que estamos vivendo nesse momento. Segundo ele, todos nós sabemos que o sistema monetário atual é insustentável. A gente continua vendo a dívida global crescendo a cada nova bolha econômica. Ele apresenta esse gráfico aqui para a gente. A linha azul apresenta justamente o endividamento com relação ao PIB. O PIB é a linha amarela, ou seja, é aquilo que os países estão produzindo. E a linha azul, a quantidade de dinheiro na mão das pessoas. E vocês notam que essa quantidade de dinheiro não vem por aumento da produção. Ela sobe muito mais forte do que a produção porque ela é gerada por meio de dívida. Países imprimindo moeda, baixando taxa de juros, artificialmente as pessoas ganham dinheiro, injetam esse dinheiro na economia, só que essa dívida ela não é sustentável. Em algum momento o sistema precisa limpar
essa dívida. A tendência seria, portanto, que a linha azul caísse, né? Essa bolha vai ser estourada, a linha cai e deveria cair para baixo, né? Em direção aqui essa linha amarela. Mas quando isso começa a acontecer com muita força, o que o Estado faz para evitar um colapso? Ele novamente recorre a injetar dinheiro na economia, a criar novas dívidas que fazem com que a bolha volte a existir. Então tivemos a bolha.com, na sequência tivemos a housing bubble, ou seja, aquela bolha de 2008 lá nos Estados Unidos, onde o crédito estava tão fácil que todo mundo começou a comprar imóvel. Isso gerou uma bolha enorme, maior do que a bolha.com, como vocês podem ver aqui, e depois, na sequência, tudo caiu, né? Entrou numa crise e o mercado corrigiu para tentar expulsar essa dívida. Mais uma vez, não corrigiu o suficiente. O que o Estado fez? Voltou a salvar bancos, a injetar dinheiro no sistema, volta a subir essa linha azul, ou seja, dinheiro nas mãos das pessoas, mesmo se essas pessoas não estiverem produzindo nada, e estamos agora na bolha geral, bolha de tudo, que é essa linha azul, se distanciando ainda mais da linha da produção, da linha do PIB, essa linha amarela. Como em todos os outros momentos onde isso aconteceu na história, existe um limite. Existe um limite onde essa dívida se torna insustentável e o sistema colapsa de vez. Esses ciclos não acontecem à toa, eles são criados intencionalmente para transferir riqueza dos mais pobres para os mais ricos, para quem está no poder. E Lenin, o pai do comunismo, falou sobre isso lá atrás, lá no passado, e ele foi citado por Keynes, um economista famoso aí, que obviamente eu não gosto, né, que é um cara contrário à minha visão econômica, mas que ele falou com precisão sobre essa visão de Lenin e por que ela funciona. Então vou citar aqui o texto dele. Ele diz o seguinte: atribuiu-se a Lenin a declaração de que a melhor maneira de destruir o sistema capitalista é destruindo a moeda. Olha que frase impactante, né? Essa inflação que a gente vê, a destruição do valor da moeda, está ligada à destruição do próprio sistema capitalista. Com um processo contínuo de inflação, os governos podem confiscar uma parte importante da riqueza dos seus cidadãos, secreta e furtivamente. Com esse método, eles não só confiscam, mas o fazem arbitrariamente. É um processo que empobrece a muitos, mas enriquece uns poucos. Esse deslocamento arbitrário da riqueza fere não só a segurança, mas a confiança na equidade da distribuição de renda. À medida que a inflação se desenvolve e o valor da moeda flutua de mês a mês, as relações permanentes entre credores e devedores, fundamento do capitalismo, se desorganizam até quase perderem o sentido. E o processo de aquisição de valor degenera em uma loteria de azar. Não há meio mais seguro e mais sutil de subverter a base da sociedade do que corromper a sua moeda. Eu destaquei aqui loteria de azar. As pessoas param de se preocupar com produtividade e começam a apostar no mercado. Também conhecido como especular, especulação. Começa a ter muito mais especulação do que produção. Pessoas começam a largar seus empregos produtivos e começar a virar, por exemplo, day trader ou comprar JPEG, aí, imagens na internet, como a gente vê aqui no nosso mercado com NFTs. Esse texto de